Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre a vida após a morte. Vamos inaugurar aqui, acredito que a sexta pergunta. Não importa, ela já está aí posta nos vídeos de uma ordem crescente, né? Já tem as numerações. Mas vamos lá, aqui nós vamos aprofundar um pouco mais, baseado nessa questão de cunho esotérico, espiritualista, baseado nos estudos, seja das escolas teosóficas, né, de base teosófica, onde bebe da maior fonte, como também das outras escolas esotéricas. Então aqui não tem nenhum conteúdo espírita. E essa pergunta que se avizinha é uma pergunta muito interessante e requer de você, é claro, um pouco mais de conhecimento, de abstração. E se você chegou até aqui, eu acredito que você tenha. Se você não tem, você está buscando ter. Se você, caso queira ter maiores explicações, só deixar nos comentários aí e já faço o seguinte, já é, se inscreva no canal, né? Então vamos lá. A pergunta é o seguinte, ok, então o que ocorre ao homem, em especial referente ao seu corpo dos desejos, depois de que ele se livra o duplo etérico e se afasta do prana? Veja bem, a pergunta está sendo específica. Eu estou falando do corpo astral, corpo dos desejos. Eu estou falando de um plano chamado Kama Loka. Kama Loka é loka, né? Kama Loka significa em sânscrito, é uma palavra em sânscrito da filosofia hindu, onde Kama em sânscrito significa emoções e paixões, ao passo que Loka significa plano, mundo, região. Então, Kama Loka significa o plano ou a região das emoções e paixões. É nesse plano Kama Loka, ou o plano astral, em que normalmente tanto as filosofias hindus como até mesmo as filosofias budistas dizem que é o plano intermediário onde as consciências, onde nós ficamos até as próximas reencarnações. É nesse plano onde o Espiritismo, por exemplo, diz que é o plano onde se aguarda as próximas vindas, onde também há ali também a questão do umbral ou do inferno. E aí eu vou esclarecer para você, de acordo com os estudos esotéricos, o porquê que é, digamos assim, classificado como um inferno ou um umbral. O que, que acontece? Quando o corpo físico abandona, após a morte, tanto o duplo etérico quanto o prana, que se retiram, se desintegram e cada um retorna para o seu manancial, para a sua fonte de origem, nós subimos um plano, saímos do plano físico e vamos para o plano, veja, eu estou falando plano, então uma região seguinte, essa região seguinte é justamente essa região que é chamada da região do Kama Loka, que é a região do plano astral. Então, ele começa a se desentregar os envoltórios, os veículos da personalidade. Então, o veículo físico, a partir do momento em que acontece a morte, ele passa a se desintegrar. Todas essas células, esses átomos que estão aqui condensados nessa forma física, na minha forma e na sua forma, eles passam a se desintegrar e se transformar num ambiente e cada um seguindo livremente. Então, o elemental do desejo, veja, só para fazer uma pequena aqui, um looping aqui de explicação para você. Você já deve ter ouvido falar de elementais, né? Elementais dos quatro elementos. Elementais dos quatro elementos é diferente esotericamente de elemental, são figuras diferentes. Os elementais dos quatro elementos são os elementais da terra, são aqueles que são conhecidos como os gnomos e as suas respectivas subdivisões. Os elementais da água são conhecidos como as... Nossa, vamos aqui passar para o outro aqui. Os elementais do fogo são conhecidos como as salamandras, né? E as salamandras e as suas subdivisões. Os elementais do ar são conhecidas como as ondinas, e os elementais da água, que agora está na ponta da língua, sabe quando está na ponta da sua língua, você esqueceu? Mas são esses, são os elementais. O que importa é você saber que elementais é diferente de elemental. O elemental é uma consciência que existe em todo veículo, em todo plano
físico de cada matéria correspondente. O que significa isso? Você pode perceber que, por exemplo, o nosso corpo físico, ele tem um senso de sobrevivência instintivo dentro de cada célula, de cada molécula, de cada átomo. Existe uma consciência primitiva e instintiva. Essa consciência é óbvio que não é essa consciência igual a nossa, é uma consciência instintiva, automática. Por exemplo, você não consegue se sufocar fazendo esse processo aqui de, digamos assim, de autossufocamento, se não houver algo mecânico que seja disruptivo. Você não consegue fazer isso porque instintivamente o corpo vai repelir esse tipo de ação e você vai ter que respirar, porque é instintual, né? Assim como também existe em cada plano as suas correspondentes matérias, e a matéria do plano astral, dessa região chamada cama louca, existe um elemental, o elemental do desejo, que é a consciência que permeia a matéria correspondente desse campo. Então, o elemental do desejo e o corpo, né, esse elemental que compõe a matéria do corpo astral, que reside nesse plano astral, ele existe uma consciência e o seu progresso, a sua evolução, ela é feita de forma descendente. O que isso significa de ordem prática? Significa que você e eu, quanto mais nós vivermos e desenvolvermos, experienciarmos emoções grosseiras, paixões vis, ou seja, todo tipo de promiscuidade baseada e aterrada e apegada a esses eventos aqui da Terra, mas nós vamos desenvolver a consciência desse elemental porque nós estamos dando a ele o progresso, porque ele cresce para baixo. Então é natural que quando esse elemental se vê impelido a esse corpo astral que devia naturalmente se desintegrar para que a nossa consciência retorne ao plano mental inferior, para depois podermos ir para o mental superior, que seria os céus, é natural que instintivamente ele se amedronte e tente rearranjar, olha só que interessante, fazer um rearranjo do nosso corpo. O que significa esse nossa, esqueci. O que significa essa, não está saindo agora, o que significa esse novo arranjo do corpo? É como se instintivamente esse elemental, percebendo que ele fosse morrer, ele se apega e reconstrói, porque a matéria do plano astral ela é mais fluídica, ela é mais maleável do que desse corpo físico. Então, ele consegue instintivamente juntar a matéria. Só que o que acontece? Ao ele reajuntar essa matéria, reagrupar essa matéria, rearranjar essa matéria nesse plano astral, ele o faz de uma maneira diferente. Por que ele o faz de uma maneira diferente? Porque ele junta dentro daquela consciência, e sabendo que a nossa consciência está se retirando, ele junta 7 camadas, porque cada plano existem 7 subdivisões de subplanos. O que são esses 7 subdivisões de subplanos? Significa correspondentes densidades de matéria. As 7 primeiras do plano astral, então nós temos 4 mais densas e as 3 mais refinadas até chegar no próximo plano. É como se fossem andares de um apartamento. Então no plano astral tem 7 andares. Quanto mais no térreo você está, mais no mundão você está. Quanto mais para o alto você for, mais perto do céu você está. Então essa é uma metáfora para que você possa entender. Então ele vai reagrupando essas matérias correspondentemente às suas densidades, ou seja, às suas grosserias, de acordo com ciclos concêntricos. Então veja bem, a matéria mais... Imagine que você está parado, tá? E aí você vai colocando bolas como se fossem aquelas bonecas russas, bonecas russas chamadas matrioscas, que são as bonecas russas onde você coloca uma dentro da outra de ordem decrescente, né? Uma vai entrando dentro da outra. Então funciona assim também. Você está aqui e aí vão se juntando, rearranjando corpos, né? Matérias de ordem densa até que chegar no ponto central de ordem concêntrica, né, até que chegue no ponto central de forma mais refinada. Então, a matéria que está mais na periferia, ela é mais densa, e a matéria que está no centro, ela é mais, digamos assim, refinada. Então, o elemental do desejo, ao perceber que ele está morrendo, no seu desespero e no seu afã,
até porque a sua consciência, a minha e a sua consciência, promoveu esse desenvolvimento nele aqui em vida, porque nós experienciamos e vivemos as emoções e as paixões grosseiras aqui, provocamos neles uma forte forma de rearranjo, onde ele vai juntando, de acordo com a sua densidade da matéria, esses 7 invólucros que nos mantém apegado, que ele impede, não que ele impede por completo, mas ele posterga e retarda de tal maneira a fricção, a desintegração e usurpa do nosso desenvolvimento, que deve ser a ascensão. Então, é natural que o nosso corpo, após a morte física, onde a gente se desenlaça do duplo etérico ao prana, possamos aqui nessa vida desenvolver cada vez mais paixões e sentimentos refinados para que a gente não fique aterrado a isso. Vamos para o próximo vídeo, que é um complemento disso, que é muito interessante você. Então, grande alma, um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.